João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11. Certa vez, eu estava com minha família na fazenda de um amigo e fiquei observando as ovelhas. Elas estavam sempre andando juntas. Então, meu filho mais velho e eu fomos atrás delas e elas correram para dentro do estábulo. Lá dentro, chegávamos bem perto, enquanto elas se apertavam contra a parede sempre juntas, até que uma ovelhinha das mais novas se desgarrou das demais e conseguimos pegá-la. Colocamos a ovelhinha assustada no colo, tiramos umas fotos e, ao colocá-la no chão, ela correu novamente para perto do seu rebanho. Essa experiência nos faz refletir em algo muito importante, não é mesmo, amados? Se tem um salmo que bem expressa a história de amor de Deus para com os seus filhos, é o Salmo 23. Este salmo davídico é um dos textos bíblicos mais conhecidos e populares no meio cristão. E até as criancinhas sabem recitar, nem que seja o seu primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. A figura de um pastor de ovelhas ficou conhecida por ter sido a ocupação de Davi antes de tornar-se o grande rei de Israel. Foi por conhecer tão bem as atribuições de um pastor e seu apreço pelas ovelhas que Davi compôs o que Jesus mais tarde confirmou ao declarar: Eu sou o bom pastor. Nos muros de Jerusalém, a Bíblia faz registro de 12 portas de acesso à cidade, assim como na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. A palavra porta indica lugar de entrada, saída e também denota escolha, decisão. Cada porta tinha um nome e um significado espiritual diferente. Mas uma delas, a porta das ovelhas, João capítulo 5, versículo 2. De todas as portas, foi a única que à época da reconstrução dos muros da cidade após o exílio babilônico foi consagrada ao Senhor. Neemias capítulo 3, versículo 1. Portanto, esta porta tinha um significado especial com relação às demais. Era por ela que entravam os cordeiros que seriam sacrificados no templo. Quando Jesus diz: Eu sou a porta das ovelhas, e ao mesmo tempo declara ser o bom pastor, está afirmando a sua declaração seguinte, a de que ninguém tiraria a sua vida, mas ele a entregaria espontaneamente. As ovelhas são o bem mais precioso do bom pastor. Ele as conhece e elas o conhecem também. A sua voz lhes é familiar, de forma que de modo nenhum seguem estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas observem que Jesus afirmou ter outras ovelhas, ou seja, ovelhas fora da casa de Israel. E aqui estamos inclusos você e eu. O mundo todo é alvo do amor do pastor celestial, e ele tem chamado pelo nome as suas próprias ovelhas. Conhecer o pastor é tão importante quanto reconhecer a sua voz. É sinônimo de vida e vida em abundância. Jesus mesmo afirmou: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. As obras que Jesus fazia em nome de Deus testificavam a favor dele mesmo, e ele bem sabia quem era ovelha e quem era lobo. Sua vida e missão estavam registradas em cada enfermo curado, em cada criança amparada, em cada pecador perdoado, de forma que iam muitos ter com ele, e muitos ali creram nele. Precisamos ser ovelhas, amados. Jesus disse que as suas ovelhas receberão a vida eterna e jamais perecerão, e a Escritura não pode falhar. Serão as ovelhas que estarão à sua direita quando ele regressar e que dele ouvirão: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Até lá, Ele espera que vivamos como Ele e o Pai. Eu e o meu Pai somos um. Uma ovelha cuidando da outra, aquecendo a fé da outra, cumprindo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Continuemos ouvindo a voz do nosso bom pastor aqui, e logo a ouviremos em alto e bom som quando ele voltar para nos levar aos pastos verdejantes da eternidade. Oremos, amados. Nosso bom pastor, nós somos tuas ovelhas e necessitamos do teu cuidado e da tua guia. Através da comunhão diária contigo, por meio da tua palavra e de uma vida de constante oração, não seguiremos a voz do estranho, pois conhecemos a tua voz. Senhor, o teu povo está prestes a enfrentar o tempo do vale da sombra da morte. Que o teu Espírito nos mantenha firmes na fé, confiantes de que tu estás conosco, que a tua vara e o teu cajado serão o nosso consolo. Guia-nos, pastor divino, ao teu santo e bom lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, ovelhas do bom pastor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.